Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre algumas novidades, vamos falar sobre alguns elementos que merecem a nossa atenção, né? Os assuntos dos últimos tempos e dos próximos tempos também. Falando em próximos tempos, mas trabalhando aí com ordem cronológica, né? Aquilo que está mais perto, primeira coisa é destacar o nosso simulado agora do final de maio, dia 29 de maio, tá legal? O simulado para o cargo de oficial de promotoria do Ministério Público. Gente, olha só, eu trabalho com simulados, eu trabalho com concursos desde 96 e trabalho com simulados desde 98. Nessa época aí, em 98, 99, 2000, né? Até 2005, mais ou menos, havia, por exemplo, uma escola em São Paulo, na época ainda apenas presencial, outros tempos, é claro, né? Mas havia uma escola em São Paulo que tinha um único produto, e o produto era simulado. Então havia simulado para a área fiscal, havia simulado para INSS, com banca CESP, Sebrasp, não é? Havia simulado para várias áreas. E assim, as turmas eram 100, 120 alunos no final de semana, fácil. E toda semana tinha simulado. A escola não tinha um curso teórico. Ela só trabalhava simulados. E as pessoas amavam os simulados. Temiam e amavam, né? Hoje as pessoas só temem os simulados. Professor, tenho tanto medo de fazer o simulado e ir mal, né? Eu tenho um medo maior do que você fazer o simulado e ir mal. É você não fazer o simulado e ir mal no dia da prova. Quando você vai usar a ideia de simulação, só que agora na realidade com chance única. Meus amigos, depois de trabalhar tanto tempo com simulados, e inclusive uma época direcionado a esse mercado, com outras matérias inclusive, eu percebo sempre o quanto o simulado ajuda as pessoas. Primeiro que no simulado do NEAF, meus amigos, para quem não conhece, evidentemente, né, ainda não executou a tarefa, você não precisa cadastrar o seu próprio nome, você pode cadastrar um nick, né, um apelido e tal. Por quê? Porque a gente faz ranking. E por que a gente faz ranking? Porque se você de uma matéria X, não importa agora, enfrenta 10 questões e acerta 9 das 10, é óbvio que a gente quer gabaritar e acertar todas as questões o tempo inteiro. Mas se você falar, professor, eu acertei 90% das questões da matéria tal, é um bom resultado. Pode ser, pode não ser, não é? O ranqueamento por pontuação total e pontuação por matéria, ele vai lhe dar, primeiramente, uma noção exata se, neste exemplo teórico, evidentemente, aquelas 9 das 10 questões é um bom resultado. Professor, eu fiz 9 das 10 questões da matéria tal e ninguém acertou as 10. O máximo que alguém acertou, 9 questões. Então eu estou ali junto com a galera da frente. Professor, acertei 9 das 10. 2 pessoas acertaram as 10. Agora, acertei 9 de 10. E 80% gabaritou a matéria, 80% dos respondentes no simulado que cadastraram as suas respostas gabaritaram aquela matéria, o teu 9 é insuficiente. Aquela matéria que está 90% assimilada, de acordo com aquele simulado, precisa de trabalho adicional, né? Então o simulado primeiro coloca você num senso de realidade. Usando o seu nick, etc., como eu digo, o seu apelido, você não tem essa exposição. Professor, eu sei que eu vou participar do simulado e vou obter a maior nota de todas. E eu sei que eu vou ficar em primeiro lugar no simulado. E eu não quero colocar meu nome, porque o que vai ter de gente fazendo trabalho contra mim, né, para derrubar, me amarrar lá no dia da prova, então coloca lá um apelido e só você saberá quem você é e como você está dentro daquele universo. Além do que, independentemente da nota, o simulado tem um papel fundamental na preparação do candidato que está acima da média, principalmente. Por quê? Porque quando você chega num certo ponto, quando você já sabe, eu vou usar aqui um número qualquer, quando você sabe 75% da matéria, é muito difícil você ter a consciência plena e clara de quais elementos de cada matéria
lhe faltam, quais são as matérias que você tem que dedicar-se mais ou menos, porque às vezes a gente diz assim, eu vou estudar mais aquela matéria, pois eu tenho dificuldade naquela matéria. Mas o seu desempenho pode já estar muito bom. Você só saberá isso medindo. Em casa, professor, eu pego lá uma prova anterior, eu abro o cronômetro, etc. É legal, é óbvio que todo o método de estudo, principalmente o cronometrado, é interessante. Mas você ter a real noção de X questões divididas, tantas e tantas e tantas para cada uma das matérias, tem que preencher uma folha de respostas, tem que controlar o tempo, ainda que no ambiente online, né, é o mais próximo que a gente pode trabalhar em relação ao dia real da prova. Só não dá para simular isso, aquele nervosismo do real dia da prova. Mas no dia do simulado a gente pode ficar mandando mensagem para vocês para pegar no pé e criar um estresse para vocês. Isso a gente pode fazer, faz até com o maior prazer. Quando você sai do simulado e você então vê a correção e você observa, você percebe se errou aquela questão de bobeira, se errou porque o conceito não está solidificado e com isso o simulado vai peneirar toda a base que você já tem de informações e que não tem, né, para que você possa trabalhar focadamente naquilo que lhe falta. Tá legal? Tribunais, meus amigos, tribunais, tanto para a parte eleitoral quanto para a parte de tribunais do trabalho. TRTs enfileirados aí esperando para começar aquele ciclo em que abre um, depois o outro, depois o outro, depois o outro. Muita gente tem uma inclinação forte para a TRT. E também a parte eleitoral, embora previsão de concurso unificado para o ano que vem, né, é uma parte também muito debatida, porque as pessoas amam os tribunais eleitorais, em grande parte é muito concorrido. Nós teremos novidades em breve, acompanhe o site, os grupos, tá? Nós vamos ter em breve algumas novas atividades para isso, tá legal? Para esta área, tá certo? Polícia Civil, nós já, professor Tiago e eu já corrigimos a prova para investigador e escrivão, tá lá no YouTube, né? Então você já pode assistir as correções. Falo, por exemplo, por que eu acho que o recurso poderia ou não ser aceito dentro do que, né, foi proposto. Né? Eu acho que recurso, para a gente realmente correr atrás, ele tem que ter um erro grave na questão, mas cito aí algumas opções. Né? E nós temos lá no site um link para você se inscrever, calma, é se inscrever, não é se matricular, no curso para a fase oral. Professor, mas eu ainda não tenho certeza que eu vou para a fase oral. Então, ninguém vai se matricular, mas a gente pede que você deixe lá a sua inscrição, que será mais ou menos uma ideia do tipo, se eu for para a fase oral, tenho interesse de fazer esse curso. Porque há uma série de assuntos, questões de logística e preparação que sempre ficam muito mais simples para nós, né? Tanto do lado de cá na preparação, quanto na eficácia e na rapidez de disponibilidade do curso, quando a gente tem essas noções com um pouco mais de aprimoramento. Então, clica lá, cadastra, né, na lista de espera para o curso da fase oral. Tá legal? Ajude-se e ajude-nos. E tudo isso ocorre ao mesmo tempo, tá certo? Meus amigos, tudo de bom para vocês, força, continuidade nos estudos, galera da Polícia Civil, não sei se vou estar na fase oral, não deixa cair, fase oral é uma fase tensa, exige um outro patamar de preparação, uma coisa é uma questão escrita na sua frente e tem opções, 5 para que você escolha e delas lembre-se o que era o correto, outra coisa é alguém, às vezes até com uma certa austeridade, né, lhe arguindo e você tem que dar a resposta. E as respostas não podem durar minutos. As respostas, as perguntas são, em grande parte, muito diretas, e as perguntas, diretas, e as respostas esperadas num prazo de 20 segundos, 30 segundos. Então, é ali um jogo de uma preparação muito diferente do que é
para a prova preambular, tá legal, meus amigos? Então inscrevam-se lá e em breve nós trabalharemos esta parte, espero, juntos. E para quem ou não fez o concurso da Polícia Civil ou não teve o desempenho esperado, já não tem grande expectativa, como eu disse, teremos aí o simulado e em breve novidades na área dos tribunais, tá legal? Um grande abraço a todos, meus amigos, e até a próxima. Gostou desse vídeo? Dê um like pra gente. Compartilha com seus amigos e, se possível, deixa um comentário, uma sugestão e nos próximos vídeos, nas próximas ocasiões, a gente tenta te atender, tá legal? Inscreva-se no nosso canal, ativa lá o sininho e você recebe as notificações. Acesse o nosso site, neafconcursos.com.br, observe lá os cursos que nós temos, inscreva-se, bons trabalhos.